Às vezes no silêncio da noite. Bora nessa. Então, né? Primeiro, eu gostaria de começar a falar que o texto do Shakespeare é um texto que não é um texto tão fácil de se acompanhar. É um texto um pouquinho difícil, um pouquinho complicado, porque também pensar uma obra do século XVII que tem muitos termos que são termos que não fazem parte do nosso cotidiano. E isso não é nenhuma questão, por exemplo, muitas palavras eu tive que procurar no dicionário para conseguir acompanhar, né? Então, por exemplo, tem uma hora lá que fica falando como se fosse a coisa mais normal. Ah, que vai levar no preboste, o preboste vem aí. Eu não sabia o que significava preboste. Aí depois eu fui descobrir que é juiz. Aí aguazil, que é juiz também, só que é o juiz de primeira instância. Então, assim, é muito cheio de termos an- antigos, né? Que não fazem muito parte Termos do do casamento. contexto, né? Do contexto, do período, que fazia total sentido para aquela época, e que normalmente os textos eles retratam eles retratam o que eu tenho no período, né? Contexto histórico, social, o cotidiano, as palavras das pessoas. É isso, está muito relacionado a isso, né? O contexto histórico, que é uma característica, vamos dizer assim, dos autores, né? Porque é Que é isso. escrever do seu tempo, né? É, Perfeito. tanto é que uma coisa que eu achei interessante, esse termo aguazil, na verdade, é um termo persa. E aí, quando você vai ver no século XVII, realmente existia muito essas transações entre os povos, né? Entre os ingleses e outros. Tinha essa questão da. A gente estava lá naquele tempo em que já estava. Já tinha passado as grandes expansões marítimas, né? O capitalismo, a primeira onda do capitalismo estava se firmando. Então, assim, você vê isso nas características daquele tempo, né? As misturas, os povos que faziam parte daquele contexto. É, e o Henrique VIII super colaborou com isso, né? Fala mais. É, porque aí ele traz, né, a quebra com a Igreja Católica, com o anglicanismo, e aí o próprio sistema feudal, né, que era Isso, característica do período. legal. Pois é. Então, aí esse texto, voltando, ele é muito complicado, ele não é um texto fácil de se ler, é um texto difícil, justamente por isso, por esses termos, por essas conversas. E aí, só que eu consigo, por exemplo, imaginá-lo montado. Por exemplo, não é um livro que eu leria pela segunda vez, mas como peça seria uma peça que eu me interessaria assistir. Que isso também é uma coisa muito interessante do texto dramático, né? Existem obras, assim, tem textos dramáticos que você consegue só pela leitura alcançar aquela obra, mas existem outras que não, que elas são feitas para ser montadas. E é muito interessante, e isso é uma característica muito forte, né, do teatro shakespeariano, é a questão como é que fala? Das Por exemplo, ele fala que o rubricas. texto é difícil, isso, o texto é difícil, mas eu consigo imaginá-lo montado. Por quê? Porque ele é muito cheio de detalhes. E esses detalhes não são detalhes por exemplo, que vai ser numa rubrica, vai estar na fala dos personagens. É, e assim, resgatando, né, gente? O que que é a rubrica? O que que é que a gente fala que é rubrica ou texto secundário? É aquilo que está no texto dramático que indica uma ação, uma vestimenta, uma característica do personagem. Então, como é que o personagem vai falar aquela fala? Só que quando a gente pega o texto do Shakespeare, isso está na própria. É o texto principal, é a É a própria fala. a fala do personagem, né? Então, Porque assim, quando a gente fala dessa diferença de texto principal e texto secundário,
ou rubrica, é porque um está relacionado a como ele vai se comportar, como ele vai agir. E o outro são as falas. Então, no Shakespeare, a gente vê muito. Eu vou descrever o meu cenário, né? Eu vou falar de forma minuciosa onde eu estou. E que é Então, tem uma isso. necessidade. Por exemplo, tem dois exemplos que eu gosto muito, principalmente desse texto da Medida por Medida, que existe o personagem Ângelo. Por exemplo, Ângelo, primeiro que é muito legal também que tem essas questões de significações do nome, né? Então, Ângelo vem de quê? Vem de anjo. Então, a gente percebe, é angelical. E aí, a pessoa que tem a moral, que é uma pessoa que seria idônea, né? Que não teria máculas, tem esse nome. E tem um momento que, assim, é um personagem que todo mundo fala que é correto, que é severo e que é frio. Só que não tem lá na rubrica, como você falou, que é, por exemplo, Ângelo, de forma fria. Não, isso tá na fala dos personagens. Tem outros personagens que vão falando, não, aquele homem tem neve nas veias. Eu gosto muito desse exemplo. Quando fala assim, aquele homem tem neve nas veias. Pô, uma pessoa para ter neve nas veias realmente deve ser uma pessoa extremamente gélida, né? Ou Exato. momentos quando vai falar assim, por exemplo, saídas de cena, né? Quando o Duque vai falar para o Scalo lá, que é uma pessoa, tipo uma pessoa que trabalha junto com ele, aí ele fala: vamos correndo agora para a delegacia. Aí quando eles vão andando, aí chegamos na delegacia. Por quê? Porque eu não tenho um cenário, eu não tenho uma delegacia. Que aí a gente vai pensar na característica do palco elisabetano, do teatro elisabetano, que era o quê? Era uma estrutura fixa. É, Então, é, é muito legal também quando você fala assim, Carol, porque traz essa coisa pra gente que o Shakespeare, a gente acha o Shakespeare genial e tal, maravilhoso, sensacional, mas o Shakespeare foi considerado um bárbaro, né? Tipo, na forma da escrita. Porque, na verdade, o Renascimento é um resgate, e é o período em que o Shakespeare está, né, na Inglaterra, é um resgate das características clássicas, que é Grécia e Roma antes de Cristo. E aí ele não utiliza algumas unidades. E aí uma dessas unidades de ação, tempo, espaço, que ele não utiliza, e na maioria das suas obras, que a gente pode observar, por exemplo, a unidade de espaço. Que o que o Aristóteles propunha? Que fosse um único espaço e que nesse um único espaço a gente tivesse a representação, podendo ter subdivisões. Então, o teatro grego trabalhava com essa ideia de um único cenário, né? E quando você vê o Shakespeare trabalha com vários cenários. As histórias nos textos dele, eles viajam de um lugar para o outro. Otelo, eles saem de Veneza e vão para uma ilha em Ítaca. Romeu e Julieta, por que que a Julieta acaba, o Romeu acaba se matando, né? Porque o mensageiro não consegue se encontrar com o Romeu. Então, ele tem essa característica em vários textos, não é só nesse. Levando em consideração que esse texto é uma comédia. aquelas professoras, né, bem didática. Esse texto é uma Comédia! Só que aí a gente tem que voltar de novo para entender o que que é essa noção de comédia, né? assim, E a comédia do Shakespeare, velho, é que nem eu sempre explico pra mim, como é que você descobre que um texto do Shakespeare é comédia? Não é porque você vai achar engraçado, é porque vai terminar em casamento. gente, isso é bem particular da Carol, tá? Por favor. Mas é, gente, porque todas tipo, eu acho umas tragédias, umas histórias tristes, e só que aí dizem que é comédia. Eu queria voltar, antes da gente passar para o texto em si, tentar buscar um pouco dessa ideia do que era o teatro elisabetano. Que a gente, porque assim, é extremamente atrelado a obra do Shakespeare com a forma do teatro elisabetano.
Shakespeare foi patrocinado pela Rainha Elizabeth. E aí a gente tem como um maior exemplo o Global Theatre, que existe até hoje, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da estrutura desse palco, como é que ele funcionava. É, a gente vai ter inicialmente um palco, né, com um teto aberto, bem no centro, e aí você tem um proscênio bem mais prolongado do que o palco italiano. Nós temos dois andares que vão colaborar para cenas simultâneas. Então, lembra lá de Romeu e Julieta, que tem a Que tem a famosa cena do. sacada. Exatamente, quando a Julieta chega e fala com a lua, ó. Então, e o Romeu tá embaixo, né? Por que que isso é proporcionado? Por que que eu consigo fazer isso? Porque o espaço elisabetano, ele era o palco, ele tinha dois andares. E o público ficava dividido de, de forma ou de acordo com a sua classe social. Então, Era quanto hierarquizado, quanto mais pobre, vamos dizer assim, mais perto do palco você está. Que contradição, né? Mas seria a famosa pista do show. Então, a pista é a galera pobre, que né? fica embaixo do sol, né? Que fica embaixo do sol. Exatamente, cara. Ficava nessa parte, bem colado no proscênio, e os atores ali atuando, e a galera ali. Então, essa galera era a galera mais pobre. Ali, inclusive, falam que rolava até algumas discussões, porque quem estava. Por exemplo, eu ia para o teatro, aí você estava me devendo dinheiro. Se eu chegasse lá e te visse, eu te cobrava. Não é o teatro, gente, organizado como a gente vê hoje, as pessoas tudo sentadinhas assistindo um espetáculo. Não era assim. Era Uhum. meio que essa farofada. E tinha galera vendendo fruta, vendendo as coisas. Isso ali embaixo. E depois você tinha os andares. Então você vai ter o primeiro andar, você vai ter o segundo andar e você vai ter o terceiro andar. E aí o terceiro andar virado para o palco é onde é o local que ficava, né, a rainha, os nobres. A galera VIP. Pra falar a Exatamente. verdade, o VIP tem uma coisa até legal. Que, né, hoje a gente fala, é VIP, tem entrada, não sei o quê, só que o VIP surge justamente daí. Que eram os lugares marcados para as very important person. Gente, Então, o que que acontece? É daí que surge o termo VIP, justamente porque é uma forma já escalonada e hierarquizada de acesso à cultura, né? E aí uma coisa que eu acho interessante a gente pensar que é um termo, é uma coisa que acontece lá no século XVII, embora tenha algumas diferenças, né? Que hoje, quanto mais num show, quanto mais perto do palco, mais interessante. Mas se você parar para pensar no cinema, quanto mais perto da tela, pior. nossa, Mais com complicado. certeza. Mas assim, tentando sair um pouco dessa analogia, já aí a gente vê que existe uma estratificação que acha que pessoas que podem ter mais conforto no acesso à cultura e pessoas que não vão ter tanto conforto no acesso à cultura. E isso vai pelo seu, como é que fala? Poder Pelo aquisitivo. seu poder aquisitivo. Ou pelo seu status, né? E que é muito engraçado, né, Carol? Tava lembrando aqui agora. É, a galera na pista, vamos dizer assim, eles não tinham nem lugar para sentar, eles tinham que levar as cadeiras deles. Então você ia para o teatro e você levava seu banquinho para você sentar, porque eu não tinha lugar para sentar. Uhum. Olha, olha, Nossa, eu fico imaginando que deve ser uma loucura, né? Porque imagina, tu leva seu banquinho, só que as 20 mil pessoas na sua frente, tipo assim,
como que era a fruição cultural, né? Para você entender a peça. Por isso que é bom que o texto fica repetindo várias falas. É, não, Mas e eu acho que isso tem uma função, não só a questão do cenário, sabe? Tipo uhum, assim, é, que o cenário era muito minimalista, né? Tipo, isso. eu uso um objeto para retratar todo aquele contexto. Então, uma cruz pode ser um cemitério ou pode ser a igreja. Então, eu Sim, tenho um objeto bem simbólico, né, do espaço que eu estou. E eu acho que por isso as falas tão repetitivas, por isso a fala tão minuciosa também, para tão você poder, detalhista, né? tão detalhista, perfeito, para você poder compreender o lugar que você está. Sim, eu acredito também, porque tem momento, e também tem muito retrospecto da história. Então, por exemplo, no texto, a gente sabe que o Duque se disfarça de monge. Só que, por exemplo, o Duque, antes de se disfarçar de monge, ele vai lá no mosteiro e explica por que que ele quer fazer isso. Aí, de repente, ele vai, chama um carinha pro canto e fala: Ah, eu tô aqui disfarçado de monge. Então, várias vezes, existe até uma hipérbole, assim. Em vários momentos ele faz questão de lembrar do disfarce no texto. E não é, e justamente é na fala dele, novamente. Então, isso é uma característica bem recorrente que a gente não vai achar só em medida por medida, né? Aí eu quero Sim, voltar também de novo no Shakespeare, que eu fico pensando, gente, ele era muito esperto, porque ele era patrocinado pela rainha, certo? Tinha lá a rainha Elizabeth como mecenas. Você já reparou que todas as histórias do Shakespeare, seja tragédia ou comédia, não acontece na Inglaterra? Sério, nada acontece na Inglaterra. ah, tá. Você vai falar sobre problemas sendo patrocinado pelo governo, falando mal do seu governo, Patrocinador. do seu patrocinador. Eu falaria. Você é abusado, ia perder o patrocínio. Não, mas sério, é ótimo ó, se você pensar. Hamlet. Hamlet começa, tem uma frase que ele fala que é super emblemática, que é algo de podre acontece na Dinamarca. Romeu e Julieta, duas famílias extremamente rivais, estão lá na Itália, não estão lá na Inglaterra. É Mouro de o. Veneza. Otelo, o Mouro de Veneza. Ou seja, eu falo de um estrangeiro que mora também na Itália. Não tem. Eu acho que depois que a gente vai pegar, acho que é Ricardo III, porque são as peças históricas. Mas eu tô falando assim, em geral, medida por medida. Medida por medida acontece na Áustria. Tanto é que um personagem que amarra toda a história é um duque. Ele não tem nome. Ele tem um cargo e ele é Duque de Viena, que é o local onde acontece. É como se ele fosse a representatividade, né? Isso. Ele é um cargo. E é muito interessante que, por exemplo, ele representa um cargo que seria o equivalente a um governador hoje em dia, e é ele que cria todas as situações da história. Então, só para a gente não se perder tanto, bora começar a falar um pouquinho da história. O que, que é medida por medida, né? Do que se trata essa comédia? O, essa comédia se trata o seguinte: Viena, Áustria lá, Viena está totalmente corrompida, as pessoas esqueceram das leis, porque a gente tem no poder uma pessoa que não tem pulso forte, que é o Duque de Viena. O próprio Duque percebe que as coisas não estão tão bem. E aí a gente vai ter uma lei parece controversa, mas nem é tanto, que é a lei da castidade. E aí ele reclama que tá todo mundo, ninguém presta atenção em nada, que os prostíbulos estão aumentando, e só que ele não quer ser mal visto pela cidade que ele governa. Então ele cria um subterfúgio. Qual é a ideia dele? A ideia do Bonito é simplesmente chegar e chamar outra pessoa, que no caso vai ser o Ângelo, que a gente já falou dele, o Angelical,
que não tem nenhuma mácula, mas ele consegue aplicar as leis e ele não tem problema nenhum com isso. Ele é duro e tudo bem. Ao contrário do Duque de Viena. Ele não quer se indispor, né? O Duque de Viena não quer se indispor, ele quer continuar sendo amado, ovacionado. Ele quer passar por bom, por que não. É isso. E aí, Ângelo aceita de muito bom grado. Ele fala que vai viajar, que ele precisa fazer uma viagem de urgência e que seria bom que Ângelo estivesse no controle enquanto ele estivesse fora. E essa peça é muito cheia de personagens. Tem muitos personagens que eu falo assim, tem o soldado, tem o cara que sempre acompanha o Duque, tem o cara que sempre tem um par de que sempre está junto do Ângelo, né, na questão de cumprir o seu dever. E aí o que ele faz? O Duque, ele finge que vai embora. Ele vai para o mosteiro e pede lá para se disfarçar e falar: eu quero ver como é a conduta dele, se ele é realmente maculado e tudo mais. Então ele aparece, ele volta para o mesmo lugar disfarçado de monge. E ninguém percebe o disfarce. Ninguém. Gente, assim, só um parênteses, né? Que Pode falar. não tem nada a ver com o texto shakespeariano e tal, que a gente vai comentar que é a Itália, que é a comédia dell'arte, né? Essa coisa desses disfarces, né? Que a gente vai ter na comédia dell'arte. Mas isso aí é uma outra Outra madrugada conversa. dramática. É outra madrugada. E aí, o que vai acontecer? Ele tem. Eu sempre fico pensando, gente, é tipo o disfarce do Superman, Clark Kent, põe o óculos, tira o óculos. Que velho. Como que ninguém sabe que é o Duque disfarçado? Mas tudo bem. Beleza. Nesse meio tempo, assim, qual é o conflito da peça, né? Tá, então nós temos o Duque disfarçado de monge e nós temos lá o Ângelo que tá super adorando lá na síndrome do pequeno poder. Agora eu posso fazer valer as leis, né? E quer mostrar serviço, quer mostrar assim, ó, comigo não é brincadeira, não vai ser essa palhaçada, não. E aí, o que nós vamos ter? Oi, tá toda trabalhada no filtrinho? Espelho, espelho meu. Não, voltando. Bom, Aqui. Temos o Duque disfarçado de monge, temos Ângelo super feliz lá no poder e querendo aplicar as leis a todo custo. Temos esses vários personagens que transitam e que percebem essa movimentação, mas eles estão em lugar de subalternidade, né? Então eles dão a opinião deles, mas eles não têm muita decisão. E nessa história nós temos um casal de noivos, Cláudio e Julieta. Em alguns textos, eu li um texto do PDF que eu vou disponibilizar aqui para vocês, mas em alguns textos esse nome da Julieta é Juliette, sem o A. Não sei qual é o nome dela mesmo. O que acontece? Cláudio e Julieta são noivos, só que eles ainda não se casaram e como é que fala? A questão de que eles não cumpriam a lei da castidade fica aparente quando Julieta aparece grávida. Que é isso que assinala, né? A questão de que eles não estavam guardando a castidade. E Ângelo pega Cláudio como bode expiatório, como exemplo. E prende Cláudio, prende Julieta e condena Cláudio à morte. Esse é o grande conflito. O que vai acontecer? Nesse meio termo, as pessoas vão começar a falar as suas opiniões, tanto a favor quanto contra da atitude do Ângelo. E aí nós temos o Lúcio, que é um personagem mediador. Esse Lúcio aparece para entrar em favor de Cláudio. Cláudio procura. E aí o Cláudio pede assim: chama minha irmã que mora no convento e pede para ela me ajudar de alguma forma. E o Lúcio vai atrás dela. Nós vamos encontrar a Isabela. Isabela, que é muito legal, voltando para essa coisa do significado, do simbolismo dos nomes, Isabela quer dizer casta, quer dizer pureza, pura. a serviço de Deus. É um nome hebraico, né? Vem de Isabelle. Então, assim, é muito interessante também a gente ver, por exemplo, tem lá um outro personagem, Escalo, que quer escada. Significa aquele que você pode se apoiar.
E realmente o escalo sempre vai estar lá nesse meio, essa coisa meio acessória, assim, meio o Para personagem. você, para a gente ver assim o quanto é importante essa questão do nome do personagem, né? E aí foi o que você estava falando lá no início, que o Duque, ele não tem um nome, na verdade, ele tem um nome que é o nome de um cargo. Então, ele representa, né, essa ideia desse cargo, dessa cidade, dessa organização, que foi o que você falou. Ele é o responsável por toda a trama. Isso. Lúcio vai atrás de Isabela e pede para Isabela interceder em favor do Cláudio, em favor do irmão dela. Só que Isabela, ela é um ideal de pureza surreal. Tanto é que ela pega e fala assim: ah, engravidou tem que casar mesmo. E aí ele fala: é, mas ele não vai casar. A lei da castidade pune com a morte. Aí ela pega e fala: oh, que pavor. Mas é, né? Pecou. Vou fazer o quê? Aí o Lúcio insiste, né? E ele fala: não, vai lá, vai conversar com o Ângelo, que a sua beleza, e é muito ressaltado isso, a sua beleza, a sua pureza vai encantá-lo, vai fazer com que ele mude de ideia e tudo mais. E aí a Isabela aceita aí. A Isabela, no começo, quando toda vez que ela vai interceder pelo irmão para o Ângelo, antes de, assim, só voltar um pouquinho, a estrutura da peça é enorme, né? Essa peça, ela tem 5 atos, Nossa. são 5 atos, ela é bem grande e ela tem 8, 9, 10, 16, 17 cenas. Cara, imagina montar, né, nesse período. São 17 cenas em 5 atos. Então, e assim, né? Às vezes tem atos que as cenas são bem curtinhas, que é realmente aquela coisa que falar, e estamos no bosque, estamos na delegacia, estamos não sei aonde, né? Mas é uma peça bem extensa. Mas aí, voltando, Isabela vai conversar com o Ângelo, que foi o que condenou o irmão, e o Ângelo, ele tá muito firme na opinião dele, porque ele quer dar exemplo. Lembra que ele tá lá naquela síndrome do pequeno poder? Ele quer mostrar serviço? Então ele tá bem irredutível. E Na aí, verdade, no... ele está nesse cargo para isso, né? Tipo, para reorganizar a cidade. Isso. Como se ele fosse o ser mais acima de qualquer suspeita, né? Ele é o dito cidadão de bem, né? Isso. Isso mesmo. Ele é sem mácula. Não tem nada que opere contra ele. Ele é realmente um grande exemplo. Então, no caso, que tem até uma fala da Isabela, que ela fala bem assim: quem somos nós humanos para que possamos julgar? E ele fala: em minha conduta verá que eu tenho esse poder. Tipo assim, ele é aquele que, tipo, lá naquela história do Jesus, que Jesus aparece e fala: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele chega assim, e joga as pedras. Sério, ele é bem assim, ele se apresenta assim. Só que. Aí a Isabela vai e ela pega e fala: ah, então tá bom, não consegui te convencer, beijo, tchau, vou voltar pro meu convento. E aí nós temos o Lúcio, que é o mediador, e fala: não, insiste mais, fala mais. E aí é muito interessante que a Isabela, que começa como uma pessoa muito. Por exemplo, fala assim: ah, não tem o que fazer, que pena, não sei o quê. Ela assume uma postura extremamente advogada assim, de defesa. Então ela vai falando várias coisas. Aí o que ela vai questionar? Ela vai falar assim: vem cá, mas por que você tá pegando o meu irmão? Você só tá pegando o meu irmão porque a. Tem até um termo que eu achei bom, que eu até anotei, que ele pega e fala bem assim. Só porque o segredo da intimidade dele foi revelado, está assinado na barriga de Juliette. Que ele fala, porque ela fala, todo mundo. Não há, fora eu também, né? Porque ela é casta, mas assim, não há nessa cidade alguém que não faça isso. Tanto é que aí ela vai falar, por exemplo, você vai condenar todos os homens que vão na casa da Mrs. Orleans. Tem uma mulher que eu não sei pronunciar o nome dela, que é a dona de um bordel. Que aí, voltando, que também é difícil, porque, por exemplo, essa mulher ela é apresentada como alcoviteira. Aí eu fui pesquisar, né? Ah, o que é alcoviteira? E aí, alcoviteira vem de alcova, alcova quer dizer cama.
Então ela era o quê? A dona de um bordel. E aí ela pega e fala: Ué, então vai ter que simplesmente punir todas as pessoas do bordel, todas as pessoas que frequentam o bordel, né? E aí o Cláudio, o Ângelo pega e fala assim: Ah, mas esse é meu intuito. Eu vou fazer isso também. E aí é bem interessante que aí no meio dessas histórias, que são histórias intercaladas, aparece, por exemplo, dois pessoas que são tipo um soldado, um acompanhante do Duque, né? Que no momento estão acompanhando o Ângelo, porque eles acompanham o cargo, não a pessoa, certo? Conversando, eles falam, gente, vai fechar os bordéis, como que vai ser? Aí o cara fala assim, ah, mas ele tá precisando mesmo, que tá vindo muito estrangeiro. E é muito interessante que eu vejo também alguns traços de pensamentos, né? Assim, a cidade está muito corrompida porque tá vindo muito estrangeiro. Isso é muito xenofóbico, se você parar para pensar esse discurso, né? Tipo, a cidade está ruim não é por causa da gente, é por causa dos que vêm de fora. E aí aparece a dona também, desse super preocupada. A dona preocupada do bordel fala assim: ah, como é que vai ser? Que não sei o quê. E aí tem uma fala dela que também é muito interessante, que ela fala assim: como os homens serão treinados para o matrimônio? Gente, ai que absurdo. Mas assim, é interessante a gente pegar esses pedacinhos, né, da peça. Sim. E aí o que acontece? Isabela, naquela pureza, naquela castidade, naquela autoridade, que a Isabela tem autoridade. Por que ela tem autoridade? Porque ela não pratica e está defendendo um caso fortuito. Ângelo chega um momento e fala: Meu Deus, que mulher é essa? Quero pra mim. Fora que ela era linda, Ai, era bem borboletinha, bem maravilhosa. né? É a pureza, a Tava guardando, eu tava borboleta. guardando esse filtro pra usar agora, né? Eu vou começar a usar filtro também, viu, Não, Tatiana? Carol. E não, e o pior, é que eu tava achando minha cara tão péssima, de tão cansada, tão acabada, que eu falei, cara, a gente nem viu os filtrozinhos. Aí eu mexi aqui e vi esse da borboleta. Falei, cara, eu acho que eu quero ficar com ele até o final. Olha só como eu fiquei bonitinha. Eu vou me maquiar. Adorei, adorei. Deixa eu te contar, voltando aqui. Ela era Então, linda e e tal, de exuberante maravilhosa beleza. e pura. É muito Claro. importante a gente o tempo todo voltar nisso. E aí fica assim, ah, mas é porque a gente acha? Não, não é porque a gente acha. É porque na peça o tempo todo está ressaltando essa característica dela, certo? E, e nessa conversa, quando o Ângelo resolve falar, quero ela pra mim, justamente porque ela era bonitinha, ele decide, ele muda o discurso. Sabe o que ele fala pra ela? Ele fala assim, ah, eu posso até pensar no seu irmão. Ah, uma coisa que eu não falei antes, desculpa, eu vou ter que voltar porque isso é muito importante. Enquanto a Isabel vai tomando essa postura de advogado, o Ângelo ele fala: Olha, mas isso não é uma decisão minha, é a lei. Eu só estou seguindo a lei. É a lei que pede punição. Eu só estou cumprindo o meu dever, só estou cumprindo o meu papel. Por mim, ah, coitado, eu não faria uma coisa tão dura. Mas é a lei. Ele sempre se esconde pelo manto da lei. Isso é muito importante a gente se atentar a isso. Porque o que que acontece? Quando ele fala isso, de repente fala: Não, mas calma aí. Eu posso abrir uma brecha. Eu posso dar uma voltinha nessa lei. Que aí ele vai fazer a proposta para ela. Ela fala assim: se deitares comigo, né? Se ires ao leito. Tem que lembrar, gente, que o texto é sempre muito sutil. Não vai falar assim, se você trepar comigo. Nunca vai ter isso. Vai ser uma coisa, se ires ao leito, se deitares comigo, se ceder parte da sua beleza para mim. Só que fica subentendido que ele faz uma proposta indecente, né? Ele quer trocar a liberdade de Cláudio pela virgindade da Isabela, Que é a certo? coisa que a gente falou do contexto, né, Carol? É,
eu tô dentro de um contexto e eu preciso seguir esse contexto, o cotidiano dessas pessoas, né? Então, eu vou usar os termos que eram usados no período. Então, não faria sentido. É igual quando o Édipo, né? É lá no teatro grego, quando Sófocles escreve o Édipo e ele fala que vai desposar a mãe, né? Ele não vai usar os termos que são usados hoje. E que eu nem estou Pode ser. falando de termos científicos, né? É a A coisa geração do. punk. É, Virar rabo de ter tapão. Não vai ter isso. Não não, vai ter isso, né? Mas assim, voltando. E aí, quando o Ângelo faz essa. Que antes de tudo ele falava assim: ah, porque se fosse meu irmão, se fosse meu pai, eu mandaria pra cadeia. Não é nada pessoal, né? Mas só que aí ele fala isso. Aí a Isabela fica apavorada. Ela nem pensa. Tipo assim, ela nem pensa nisso como uma alternativa. Ela como, fica apavorada. como uma Porque ela possibilidade, é né? realmente. Ela não é uma falsa casta, ela realmente é. Esse personagem é um personagem extremamente, como é que fala? Fantasioso. Ela é praticamente a encarnação da castidade. Ou a encarnação da pureza. Ela vê o sexo como algo que vai poluir o corpo dela para sempre. Ela fala isso. Tem um que eu anotei, que eu achei muito bom. Assim, eu anotei no texto, quando ela chega no final, ela pega e fala bem assim. Que é melhor a morte do irmão do que ela morrer eternamente. E ela fala assim: morre, irmão. Isabel ser sempre pura. Os irmãos passam, a pureza dura. Gente, eu adorei essa frase. Morre, irmão. Eu não vou dar o meu cabaço pela sua liberdade. Eu não posso fazer isso. Ela quer ser freira, você tem que pensar nisso, né? Ela Mas tá num convento. eu acho que tem outra coisa aí, sabe? Tipo assim, aquela coisa de quem representa a moral e quem verdadeiramente é a moral. E isso, a gente Por- pode trabalhar nessa ideia. Porque a gente tem muito isso na sociedade, né? E a gente vê sendo desconstruído todos os dias. Então, essas pessoas que falam, ai, que eu sou a favor da família, que eu sou a favor da, disso, da moral e dos bons costumes, e de repente tem uma vida dupla, e de repente fala mal da corrupção, mas tem um gatunete. Tem muito isso que eu acho que é o melhor exemplo, é quando o pessoal fala assim, ah, a família tradicional brasileira é o cara casado com a sua família e sua amante. Tipo isso. E que assim, ela, na verdade, ela traz essa visão não só da pureza mesmo, mas eu sou o que eu vivo, eu sou o que eu falo, eu verdadeiramente, eu sou limpa, né? Bom dia, ateliê. Decidi fixar o nome da live, Ah, Carol, mas da eu vou próxima colocar. vez. Mas eu acho que não, eu não consigo fixar, você que consegue. Eu não consigo fixar, não. Tá, Mas, Tati, qualquer coisa, se a live cair, você salva o que a gente falou e me procura de novo, tá? tá. Pra gente não ficar com a conversa cortada. Então, isso é que você falou é muito interessante sobre o que é a representação e o que é de verdade. Muito legal essa comparação. Eu não tinha pensado nisso antes. Isso é muito, muito bacana. Do É, Duque ser, o porque Duque quando ser, você. o Ângelo ser essa representação, né, de o cidadão de bem, o defensor da moral, e a Isabela, ela realmente é, na prática, né? É, e que Muito assim, bacana né? Se alguém tiver que duvidar da palavra, vai duvidar de quem? dela. Essa cena é muito boa, porque acontece justamente isso. Ela fica revoltada, realmente, sem falsidade, ela fica apavorada com a ideia,
com a ideia né, de profanar o corpo dela, de romper o pacto de castidade dela, e fala bem assim: você é um sujo, você é um. Ela tem até palavras que são até pesadas, assim, dá pra ver que ela fala: você é um crápula, eu vou contar pra todo mundo isso, né? E ele pega e fala assim: minha filha, quem vai acreditar em você? Que é o momento que ele fala: eu sou a lei. Que antes ele falava que não era ele, era a lei, né? E nessa hora ele fala: eu sou a lei. Ele vai pegar e dizer que vai ser a palavra dele contra a dela. E que na vida dele não tem nada que o corrompa, né? Que ponha em prova. Que se ela falar, essa louca tá mentindo, ela tá desesperada para salvar o irmão, as pessoas vão acreditar nele tranquilamente. E realmente todos os fatores colaboram para que se pense assim, É. certo? E que a gente vê isso até hoje, né? Essa coisa de a mulher ter que provar o tempo todo, né? A gente tem que provar tudo o tempo todo. Não basta a nossa palavra. É que se você Coisa. parar para pensar, se a gente for usar as palavras de hoje, na verdade o que aconteceu? Ela foi assediada, foi um assédio, e aí ele vai falar: olha, se você reclamar disso, até parece, todo mundo não vai E não acreditar. é. E É, tem um monólogo dele também, Tati. Depois que a Isabela sai, aí a Isabela pega e fala assim: ah, infelizmente, então, meu irmão vai morrer. Ela sai com essa com esse ideia, né? Com pensamento. esse pensamento. E aí ele fala, ele falou assim, ela falou, dá nada que eu possa fazer que não seja isso. E aí ele fala, vem aqui amanhã, né? Então ele também já põe essa questão dela ir amanhã para vê-la de novo. E é muito interessante que para mim no texto tem várias coisas que eu acho assim muito parecendo, tem um monólogo, né? Que ele fala só com a plateia. E aí ele fala assim, quem peca, eu anotei, mas ele falava assim: quem peca mais? O tentado ou a tentadora? Ele joga a culpa do desejo dele nela, né? E em vários momentos tem esse tipo e do jeito que é escrito, até parece. Ele tem um momento que você fica assim, gente, calma aí, ele realmente se apaixonou por ela. Que ele fala assim: ah, nunca vi. É como se ele ficasse encantado com tanta pureza existente. Só que você vê que, na verdade, ele é uma pessoa extremamente asquerosa. É uma pessoa asquerosa. É, porque ele usa do cargo, ele usa do poder, né? E para se beneficiar. Para mim, quando o pai expõe essa obra, né, coloca essa obra, eu imagino que uma grande parte tem a ver com esse ponto central de o que é justiça, o que é a lei e como as pessoas agem com a lei, como elas operam. Porque assim, o cara tava irredutível, irredutível, falou que se fosse o pai dele, ele pegava e punha na cadeia. Só que quando ele vê o momento, de repente ele pode mudar isso. Ele pode abrir uma exceção, né? Se ele o jeitinho, ele consegue salvar o Cláudio se a irmã dele se deitar com ele. É uma